De novo, velho. Fala aí, rapaziada, tranquilo? Bom, nesse vídeo eu vou explicar pra vocês o máximo de informações que eu consegui sobre o basquete. Tanto regra quanto medida de quadra, fundamento, falta, tempo de partida, pontuação, todas essas coisas eu vou tentar trazer bem ampliado pra vocês. E o objetivo desse vídeo, como eu falei, que acho que vai estar em algum lado desse card, eu nunca sei qual que é o lado, mano. Onde eu explico o objetivo desse canal, e em específico esse vídeo aqui é muito pra ajudar os iniciantes, pra quem tá procurando saber sobre o basquete, até pra trabalho escolar, porque na minha escola às vezes eles pedem fundamento de algum esporte, alguma coisa do tipo, então eu tô aqui pra trazer o máximo de informação possível sobre o basquete. E por fim, tentar trazer algumas curiosidades que algumas pessoas sabem e outras não. Então, roda a vinheta. Bom, rapaziada, antes de tudo, a gente precisa entender a origem do basquete, né? Falando de uma maneira resumida, o basquete foi criado em 1891 por um pastor presbiteriano que também era professor de educação física, e ele era chamado de James Naismith. E aí que vem a pergunta, como que foi criado o basquete? Dizem que tudo começou com um grupo de alunos que não conseguiam praticar esporte ao ar livre por conta do frio. E aí eles pediram pro professor, né, que é o James Naismith, para criar um jogo coletivo que seja adaptado dentro de um local fechado. E com isso, James dividiu os alunos em dois times e definiu que eles tinham que acertar a bola dentro de um cesto. Só que para acertar, eles tinham que chegar até o outro lado, e para chegar até esse outro lado, eles tinham que ir batendo a bola no chão. Só tinha uma diferença, que o cesto que eles usavam quando acertava a bola, ele tinha um fundo, o que não passava a bola. Bom, agora que eu já expliquei a origem do basquete, vou falar sobre as regras e as medidas das quadras, as faltas, o tempo de partida e como funciona a pontuação. Bom, começando pelas dimensões da quadra, ela tem 28 metros de comprimento e 15 metros de largura. A altura da cesta tem 305 centímetros, enquanto a tabela, o topo da tabela, se eu não me engano, tem aproximadamente 406 centímetros, se eu não me engano. Bom, essas linhas pretas que contornam a quadra são as linhas laterais e as linhas de fundo, e quando a bola passa por elas, é considerado fora. Bom, agora onde que fica aquele garrafão que sempre eles falam? Como tá mostrando na tela, fica bem nessa parte, e é onde eles cobram o lance livre e a maioria dos pontos. Já a linha de 3 é considerada dessa linha aí pra trás. Rapaziada, antes de tudo, eu acabei reparando num negócio que eu não podia ter feito. Eu esqueci a cestinha. Mas vamos seguir, porque agora ela tá ali. Caralho, rimou, pai. Bom, falando sobre o tempo de partida, as partidas elas são divididas em 4 quartos. No caso da FIBA, eles são divididos para cada quarto, são 10 minutos. Já na NBA são 12. E o que são aqueles timeouts? Bom, são aqueles tempos que os técnicos podem pedir ao longo da partida, ao longo de cada quarto, para remanejar uma estratégia de jogo, alguma coisa do tipo. A NBA ela tinha reduzido o número de timeouts por jogo para acelerar o ritmo, né? Para não ficar aquela coisa parada, toda hora para, toda hora para. E tem um fator muito importante, por conta dos timeouts, as partidas elas prolongam também. Mesmo com a NBA diminuindo o número de timeouts que podem ser usados, ainda continua longo o tempo das partidas. Por exemplo, tem partida que dura 3 horas, tem partida que dura 2 horas, vai depender de cada partida. E se fosse para considerar um jogo sem timeouts, seriam 40 minutos certinho. Se fosse no caso da NBA, seria 44 minutos. Que 44, animal? Aonde 44, cara? Como vocês podem observar na quadra, tem sempre uma linha que contorna a área do garrafão, como eu falei anteriormente. Essa linha, ela determina, da parte dela para frente, são 2 pontos. Da parte dela para trás, são 3 pontos. Mas tem uma pequena diferença, que quando é cobrada uma falta, na área de lance livre que tá mostrando aí, vai ser considerado 1 ponto para cada arremesso. E diferente dos arremessos que os jogadores fazem ao longo do jogo, o lance livre você tem que ficar parado, você não pode pular. Eu não sei se tem alguma diferença entre FIBA e NBA nessa questão. Com isso, agora a gente pode falar das regras do jogo no geral. Tendo como referência o tempo de partida, os jogadores para atacar, eles têm 24 segundos. Além disso, eles têm 8 segundos para sair do lado deles ali e chegar no outro time. Caso seja ultrapassado esses 8 segundos ou os 24 segundos, vai dar o shot clock, né, que é o tempo que acabou, e vai ser considerado infração. Outra regra que é praticamente o básico do basquete, que é você ter que andar com a bola quicando ela no chão. Mas ainda assim, não tira o fato de ser considerado uma infração quando você tocar a bola com as 2 mãos e voltar a bater ela no chão de novo, vai ser considerado como 2 saídas. Tendo como referência, quando eu falei sobre pontuação, tem uma regra muito importante que quando a bola tá na descendência e algum jogador, independente dos times tocar, vai ser considerado o goal outstanding. Então, por exemplo, se o meu time arremessou
e o outro defensor do outro time for tocar nessa bola quando ela estiver na descendência, vai ser considerado ponto meu, mesmo se eu fosse errar. Mas se fosse do meu time tocando na bola sem querer, se eu não me engano, não vai ser considerado ponto, e aí a bola vai ser dada pro outro time. Ainda falando sobre regra, é muito importante considerar que quando você recebe a bola, você mexer os dois pés e tirarem eles do chão e continuar andando, vai ser considerado uma infração e você andou com a bola. Então você tem que ter sempre um pé de apoio e nunca tirar ele daquele lugar. Então, por exemplo, você pode pegar, ter o pé de apoio e continuar mexendo assim, só que deixar ele parado, como pode ver nesse exemplo aí que eu vou mostrar pra vocês. Lembra do garrafão quando eu falei lá no começo do vídeo? Então, por incrível que pareça, existe uma infração dentro dessa área. E se você ficar por mais de 3 segundos dentro dela, vai ser considerado uma infração e aí vai dar a bola pro time que não tá com posse. Bom, agora que a gente já falou de regra, a falta também vai ser considerada uma regra, mas a gente vai separar em tópico. Vai ver aquela questão, quantas faltas você tem que ter pra ser expulso? Tendo 5 ou 6 faltas, eu não sei se tem alguma diferença entre a FIBA e a NBA nesse quesito de falta, mas 5 ou 6 faltas tá fora do jogo. Existem outros dois tipos de faltas, que são as faltas técnicas e as faltas que desqualificam o jogador diretamente para ser expulso. Falando primeiro sobre as faltas técnicas, eu não sei se na FIBA tem alguma diferença, mas na NBA vai ser concedido 2 lances livres para o time adversário que não fez a falta, e essa falta técnica ela vai ser considerada tanto para o jogador quanto para a equipe. Bom, e por fim, as faltas que desqualificam o jogador diretamente para ser expulso, não precisa explicar muito, né? É quando algum jogador agride o outro fisicamente ou um técnico se exalta. Eu já vi muitas vezes isso acontecer, do técnico acabar xingando, alguma coisa do tipo, ele vai ser diretamente expulso do jogo. Por fim, a gente tem os fundamentos do basquete, que eu tô pensando em trazer outro vídeo para vocês, porque já tá com bastante informação, mas de uma maneira geral, os fundamentos são aquele clássico, bater a bola quicando no chão, não pode segurar. Os fundamentos eles vão envolver tudo isso que eu falei, mas como eu disse, eu pretendo trazer um vídeo só de fundamento para ficar mais amplo nessa questão aí. Nossa, precisei pegar uma água que eu já falei pra caramba, velho. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não sei se eu deixei de falar alguma coisa importante sobre alguma regra do basquete. Se eu deixei, fala aí nos comentários, que aí já ajuda todo mundo ao mesmo tempo. Por fim, deixa seu like e divulga aí pra quem você conseguir. Valeu!